Olá, aluno! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa quarta aula do módulo de Zoologia. Hoje comentaremos aqui sobre o filo Cnidaria, ou comumente é conhecido por vocês como o filo dos coelenterados. Bora lá! Gurizada, quando a gente fala sobre o filo Cnidaria, geralmente o exame vestibular vai te pedir da seguinte maneira. O filo Cnidaria, ou filo dos coelenterados, inclui as algas vivas, amênonas do mar e os corais. Esses três principais aqui, esses três principais representantes, eu acho de importância que vocês saibam para facilitar a análise aí em eventuais provas do exame vestibular. No entanto, é interessante vocês ainda saberem que existem aí grupos menores que também estão dentro aqui dos cnidários. Temos as hidras, as gorgônias e por aí vai, tá bom? Pensando aqui brevemente acerca do histórico dos cnidários, data aí do século XV até o século XVII, o fato de que eles eram considerados como plantas marinhas. No entanto, lá em meados do século XVIII, de fato eles começaram a ser reconhecidos como animais, e além disso é de interesse pontuar que nós havíamos comentado na terceira aula, que era do filo porífera, que classicamente aí até meados do século XIX, tanto poríferos quanto cnidários eram agrupados em um único grupo, tá? E esse grupo era chamado de zoófita. Um detalhe interessante a ser pontuado é que Lamarck ele cria aí o grupo Radiata, que eram os cnidários, os ctenoforos e os equinodermos. No entanto, lá em 1847, Leucart cria aí o grupo Coelentera, que era porífera, cnidário e centófora. Mas somente em 1888 houve aí, de fato, a separação do filo dos coelenterados dos demais filos. Isso daqui é somente um pouquinho de história, para que vocês percebam que ao longo do percurso a gente foi fazendo adaptações, foi refinando o processo de classificação biológica até chegar ao que nós comumente aí encontramos no exame vestibular. Tranquilo? Pensando-se aqui no filo dos cnidários, é de interesse saber que esse filo ele é subdividido aqui em 4 grandes classes. A saber, se nós temos aqui os hidrozoários, os sinofozoários, os cubozoários e os antozoários. Mas um detalhe interessante é que tem se debatido atualmente a inclusão de um quinto grupo, que seria aí o Myxoa, tá? Então, isso é de interesse que vocês saibam. Provavelmente possa ser que o exame vestibular lhes cobre aí em algum momento acerca das classificações dentro do próprio grupo dos cnidários. Mais comumente, de interesse aqui, é interessante vocês saberem essas quatro classes. Tranquilo? Ainda pensando-se aqui nos cnidários, é de interesse pontuar que esse grupo aí ele é formado por cerca de 11 mil espécies que compartilham algumas características peculiares, a saber-se, apresenta aqui um ciclo de vida dimórfico. O que significa isso aqui em outras palavras? Um ciclo de vida dimórfico quer dizer que apresenta duas formas. No caso aqui dos coelenterados, vai haver uma alternação entre uma forma que a gente chama de polipóide e uma outra forma que nós chamamos de medusoide. Inclusive, já está representado aqui no slide. Outro aspecto interessante a ser pontuado é que eles têm por tendência a formarem colônias, principalmente em decorrência da reprodução assexuada da forma polipóide. Além disso, um aspecto bastante interessante quando a gente comenta em especial aqui de águas vivas ou qualquer outro tipo aí de coelenterado, é que eles vão apresentar células com compostos químicos utilizados na alimentação aí deles, que no caso são as cidas. Outro aspecto importante é que as células que produzem as cidas são os cinodoblastos. Tranquilo? Além disso, como características gerais, o que é interessante nós sabermos aí para o vestibular? Primeiro, são animais denominados como animais diploblásticos ou diblásticos. Em outras palavras, isso significa que eles apresentam 2 folhetos embrionários. Tranquilo? E esses 2 folhetos embrionários, a saber se são a ectoderme, que vai originar a epiderme e a mesogleia,
E nós temos aqui a endoderme, que vai originar uma porção denominada como gastroderme. Então, tem-se aqui, ó, a forma polipoide e a forma medusoide, a saber se a ectoderme ela vai originar aqui a epiderme, que é essa porção mais externa, e a mesogleia, que é essa intermediáriazinha aqui. E a endoderme, esse folheto embrionário, ele vai dar origem à região que nós denominamos como gastroderme. Tranquilo? Posto isto, é de interesse ainda sabermos que apresentam uma simetria primária radial e dependendo do grupo aí que nós estivermos comentando, ela pode ser birradial ou até mesmo quadrirradial, tá bom? E essa simetria ela está diretamente atrelada ao modo de vida aí dos quinidários. Outro aspecto interessante é que quando a gente pensa aqui nos quinidários, que é o primeiro grupo de eumetazoários, ou seja, animais verdadeiros propriamente ditos, é aquele que apresenta um menor número de tipos celulares. O que é interessante vocês saberem aqui em especial? Lembram-se que na aula anterior eu havia comentado que os poríferos são denominados como parazoários, porque aí a gente não pode considerar eles aí como animais verdadeiros, em decorrência lá de ter ausência de tecido, ausência de folhetos embrionários? Pois é, aqui nos quinidários a gente já tem a presença de folhetos embrionários e, consequentemente, vai haver aqui a presença de tecidos por consequência, certo? Outro aspecto interessante é que, quando a gente pensa em quinidários, o tamanho dele é muito variável. Nós temos aí quinidários que são microscópicos até quinidários que chegam a cerca de 2 metros de comprimento. Posto isto, é de interesse saber ainda que quando pensa em quinidários, são todos aí de ambientes marinhos, de ambientes aquáticos, perdão, sendo que a sua grande maioria é marinha, e existem aí alguns quinidários que são de água doce. Pensando aqui no corpo dos quinidários, é interessante nós sabermos ainda que ele é estruturado em 3 partes principais, a saber se são elas a epiderme, que é uma camada aí de células mais externas, como eu comentei anteriormente. Nós temos aqui a gastroderme, que é uma camada de células de cavidade interna. E nós temos aqui o mesênquima ou mesogleia, que é uma camada intermediária entre a epiderme e a gastroderme, certo? Então tem-se aqui uma estrutura corporal e os tipos celulares aí que nós podemos encontrar dentro da estrutura corpórea de um quinidário. Então, ó, tem-se aqui a epiderme, e aí nós temos ó, células epitélio musculares, tem-se células intermediárias e por aí vai. Temos os quinidócitos, tem-se aqui a mesogleia, tem-se aqui a gravidade gastrovascular ou gastroderme, se preferirem, e aí tem todo um aparato de tipos celulares, tá bom? Sobre os tipos celulares, nós temos aqui células mioepiteliais, que são células que apresentam uma capacidade de contração e são consideradas as células musculares mais primitivas aí ao longo da história dos animais. Nós temos ainda o epitélio musculares, que formam a epiderme e tem uma função de revestimento e movimentação do corpo. Nós temos ainda células nutritivos musculares, que vão formar a região da gastroderme, apresentam cílios nas extremidades e tem uma função de revestimento, movimentação e digestão. Acerca das células nervosas e sensoriais, é de interesse nós sabemos que as células nervosas aqui dos quinidários são extremamente primitivas, são extremamente simples, estão dispostas na forma de redes nervosas sobre as 2 fases da mesogleia, comunicam-se aí com as outras células sensoriais dispersas na região da epiderme e da gastroderme. E as células sensoriais, um detalhe interessante, é que elas apresentam estruturas semelhantes a cílios que são mecanorreceptoras, isto é, elas vão conseguir captar estímulos mecânicos. Apresentam-se aí algumas especializações na questão de quimiorrecepção, fotorrecepção, que é o caso aqui dos océulos, e gravidade, que é o caso aqui dos estatólitos. Então, tem-se aqui uma representação da disposição das células nervosas e sensoriais no quinidário.
É interessante vocês guardarem que essas células elas se dispõem sobre a forma de uma rede nervosa, tá bom? Tem aqui células glandulares, e aqui é interessante saber se que essas células elas estão dispostas tanto na epiderme quanto na gastoderme. Quando a gente pensa em uma célula glandular, é interessante vocês terem em vista que elas são especializadas na secreção de vários tipos de moléculas, que podem ser muco, pode ser enzimas digestivas, pode ser moléculas de revestimento externo. Tranquilo? Além disso, um detalhe interessante para a gente pontuar aqui é que a especialização propriamente dita ela vai variar de acordo com a posição aí das células. Tá? Ou seja, a depender da localização onde essa célula está inserida, vai haver uma diferenciação, uma especialização e, consequentemente, a gente vai ter aí a secreção de uma determinada molécula. Pode ser muco, enzima e por aí vai. Então tem esse aqui, ó, uma esquematização da gastoderme, da mesogleia, da epiderme, e a depender da localização anatômica aqui no quinidário, essa célula ela vai secretar um produto diferente. É de interesse pontuar que existem as células intersticiais. Um detalhe interessante, são células com uma grande capacidade de totipotência, ou seja, de originar os demais tipos celulares, atuam basicamente na regeneração tecidual, e aqui vem a cereja do bolo, quinidócitos. Os quinidócitos são células especializadas em produzir e ejetar acidas, que foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. E pensando-se aqui nos quinidócitos, é de interesse se pontuar que existem três tipos. Os nematócitos, que vão secretar substâncias tóxicas, os esporócitos, que secretam mucoproteínas e glicoproteínas, e tem esse terceiro tipo aqui, que é o piticócitos, que secretam aqui moléculas adesivas. Mas de interesse para o vestibular, gurizada, destaco que vocês devam saber dos nematócitos. Por quê? Eles secretam substâncias tóxicas que têm função tanto de defesa quanto de captura de alimento. Falando sobre eles em especial, o que é interessante nós destacarmos? São células especializadas aqui na injeção das cidas, que é aquela substância urticante, ou seja, é uma substância que ela vai queimar, tá? Está equipada aqui com espinhos tácteis que injetam as quidas por ejeção de uma cápsula, inversão, perdão. E acredita-se aí que, de certo modo, o organismo tem algum controle aí no processo da ejeção da sida, tá? Então, o que acontece? Quando o quinidário se sente numa situação de perigo, ele faz a ejeção disso daqui e aí ele libera essa substância urticante que é a sida, tá bom? Sobre a mesogleia, o que é interessante nós sabermos aqui? A espessura e a complexidade varia de acordo aí com o grupo. Então aqui, os hidrosiários, eles apresentam uma mesogleia simples, gelatinosa e acelular, ou seja, não apresenta nenhum tipo celular. Quando a gente pensa aqui nos sifos e cubomedusas, apresenta uma mesogleia espessa com células esparsas. E nos casos aqui dos antozoárias, tem uma mesogleia rica aqui em células, tá bom? E além disso, como eu falei para vocês, existe aí um dimorfismo quando a gente fala de quinidários. A saber se tem-se aqui a forma polipóide e a medusoide. Sobre os pólipos, é de interesse destacar que existe uma variedade de tipos de pólipos aí, a depender do grupo de quinidários. No caso aqui dos antozoas, tem pólipos mais desenvolvidos e complexos. Aqui na classe Sinofozoa e Cubozoa, pólipos altamente reduzidos. E nos hidrozoas, são pólipos diminutos, tá bom? A simetria basicamente é radial, mas pode haver aí algumas variações entre birradial e quadrirradial. O eixo principal do corpo é longitudinal. Na extremidade alboral, localiza-se aqui uma estrutura chamada de disco pedal, que serve para fixação. Na extremidade oral, localiza-se aqui a boca e os tentáculos. E a boca está situada aí sobre uma estrutura elevada, que a gente chama de hipostômio ou manúbio, tá? E aí tem um disco achatado que nós chamaremos de disco oral. E a boca se abre num cilindro ou cavidade gastrovascular. Isso daqui é interessante vocês saberem.
Quando a boca se abre, você vai ter uma estrutura que a gente chama de cavidade gastrovascular. O selenteiro pode ser um tubo simples ou compartimentalizado, ou seja, quando apresenta compartimentos, ou seja, divisões, nós chamaremos de mesentérios. Outro aspecto importante ao comentar aqui dos pólipos por descargo de consciência é que quando se pensa em pólipos, eles estão sempre fixados, tá? Então eles apresentam um modo de vida aí sércio, ou seja, eles estão aí fixos a um substrato, tá bom? Então aqui tem um caso do Anthozoa, ó. Então, e aqui do Hydrozoa. Uma dica para vocês não confundirem-se aí no exame vestibular é que, ó, guarda essa dica. Pensou em pólipo, boquinha para cima. Pensou em medusa, boquinha para baixo, tá bom? Além disso, é de interesse destacar que, quando a gente pensa em pólipos, eles podem formar colônias, que podem ter uma base comum, e aí eles formam estruturas que nós chamamos de pedúnculos ou estolões. E as colônias dos hidrozoários, por exemplo, eles apresentam um revestimento externo que é formado basicamente de quitina, um detalhe interessante que eu já vi cair em exame vestibular, tá bom? Os pólipos aí, eles podem apresentar-se alguns padrões de crescimento. A gente pode ter um padrão de crescimento chamado de monopoidal, que é a presença aqui de um eixo com várias ramificações, ó, tem-se um único eixo, e aí vai apresentando ramificações ao longo desse eixo. Mas em contrapartida, nós temos aqui um tipo de padrão chamado de simpodial, que apresenta uma ramificação dicotônica, ó. Esse caso aqui. Tá vendo que está tendo uma ramificação? E aí vai tendo várias ramificações ao longo. Tranquilo? A colônia pode ter especializações aí dos pólipos. Então, ó, nós temos aí os gastrozoóides, que são pólipos atrelados com alimentação, daticulozoloides, que são pólipos atrelados com defesa, e por aí vai. Então, o que é interessante nós sabermos aqui? Quando a gente pensa numa colônia de corais, é de interesse que vocês saibam que existem vários tipos de pólipos, e alguns pólipos vão ter especializações para algumas funções X. Pode ser com alimentação, com defesa e etc. Tá bom? Acerca da morfologia das medusas. As medusoides, elas são menos diversas se comparadas aí com os pólipos morfologicamente. E isso daqui está atrelado com o modo de vida muito similar das medusas e o fato delas não formarem colônias, perdão. E aí elas formam, tem algumas formas básicas. Forma de sino, de disco ou de guarda-chuva. Então, ó. Quando a gente pensa nas medusas, elas vão ter várias subdivisões aí, ó. Ela apresenta duas fases. Uma fase superior convexa, que a gente chama de chumbrela, e uma fase inferior côncava, que a gente chama de sumbumbrela. A boca se abre aqui no centro da sumbumbrela e geralmente ocorre uma extensão tubular, que a gente chama de manúbrio. E o selenteiro ele vai ocupar aí a região central da umbrela, tá? Então, ó, professor, preciso saber tudo isso daqui? Não. O que é interessante vocês saberem? Primeiro, pensou em medusa, como eu falei para vocês, a boquinha está para baixo, então tem-se aqui os tentáculos, que são estruturas atreladas com a capturação. E aqui a abertura da boquinha, nós teremos o selenteiro, ou também chamado de cavidade gastrovascular, tá bom? Isso daqui vocês não podem esquecer em hipótese alguma. Como eu falei para vocês, quando a gente pensa na morfologia, ou seja, nas formas aqui de uma medusa, são menos diversas do que de pólipos, em decorrência delas não formarem aqui colônias, tranquilo? No entanto, um aspecto interessante é que, embora não haja formação de colônia, existe especialização de serviço, tá? Então, dentro de uma medusa, por exemplo, existem regiões específicas com funções atreladas com digestão, com captura de alimento, com defesa e aí por aí vai, tá bom? E um aspecto interessante é que, quando a gente pensa em quinidários, eles têm aí uma variedade, vários mecanismos atrelados com a sustentação do corpo. Então tem o esqueleto hidrostático, ou seja, a água do selentério, mais os músculos, mesogleia enrijecida por fibras, camada córnea externa, que é aquela camada que eu falei que está lá nos hidrozoários, que é uma camada de quitina.
Tem-se aqui esqueletos axiais, podem ser córneos, ou seja, proteínas mais mucopolissacarídeos, pode ter escleritos de calcário, esqueletos calcários massivos, que é o caso aqui dos corais. Inclusive, isso daqui caiu no exame vestibular de 2021, se não me falha a memória, da Unicamp ou da FUVEST, tá? Que perguntava aí o porquê que acontecia o embranquecimento desse esqueleto calcário, tá? Fica a dica. Já dando a dica para vocês, está atrelado com a acidificação da água marinha, o que pode ser um bioindicativo de poluição, tá bom? Os movimentos. O que é interessante nós sabemos? O movimento dos corais depende aqui das células mioepiteliais, que formam eixos longitudinais e circulares, atrelado aqui com a utilização de propriedades hidrostáticas para locomoção. As medusas utilizam aí sistema de propulsão de jato d'água e os pólipos podem rastejar, nadar, escavar, rolar ou até mesmo flutuar, tá bom? A maioria dos movimentos dos pólipos se restringe aos tentáculos e contração do corpo, porque geralmente eles estão presos aí a um substrato, tá bom? Então aqui tem uma exemplificação acerca aí dos movimentos. E acerca da nutrição e modo de vida, é de interesse nós destacarmos que a maioria dos cnidários são carnívoros, ó, isso é uma curiosidade, o pessoal pensa que não é, mas é. Utilizam-se aqui dos tentáculos e cnidócitos para fazer a captura aí das presas e levá-los até a boca. A digestão, a princípio, é extracelular lá dentro do cérebro inteiro ou cavidade graxovascular. Então, inicia-se de forma extracelular e, posteriormente, nós temos aqui a digestão intracelular, tá bom? Esse aqui é a presença de células glandulares e cnidócitos que ajudam aqui na iniciação, na digestão inicial. A gastroderme possui cílios que ajudam na circulação dos nutrientes. Os produtos da digestão são fagocitados ou pinocitados aí por células da gastroderme. Tá? Algumas espécies de cnidários são parasitas, principalmente em peixes, mas podem também infectar aqui poliquetos. Realizam aí várias interações mutualísticas, tanto com corais e peixes, como medusas e algas fotossintetizantes. Alguns molúsculos, inclusive, utilizam-se aqui de cnidócitos como defesa. Olha que doideira. Eles consomem aqui os corais e mantêm os cnidócitos intactos. E aí, consequentemente, eles acabam posicionando esses cnidócitos na região dorsal. Um aspecto interessante a ser pontuado acerca da nutrição é que quando a gente pensa aqui na região do cílio inteiro ou cavidade gastrovascular, é nada mais nada menos do que um intestino muito primitivo, é muito rudimentar esse intestino, tá bom? Como eu falei para vocês, os tentáculos, juntamente com os cnidócitos, são aqui atrelados com a função de defesa. E aí alguns tentáculos são especializados na defesa. O conteúdo das quidas aí são extremamente neurotóxicas. E algumas das quidas podem causar aqui danos, inclusive, a humanos. Então, quem nunca ouviu lá uma pessoa que foi queimada por uma água viva? E aí pode gerar queimadura, paralisação do corpo e até mesmo levar à parada cardiorrespiratória, tá bom? Acerca das trocas gasosas e excreção. Detalhe, tanto troca gasosa quanto excreção acontece por difusão. A cavidade gastrovascular permite que uma grande quantidade de água circule pela gastroderme, então quase que semelhante aos poríferos que a gente comentou anteriormente, elas utilizam-se da água para fazer aí uma distribuição. A espessura do corpo dos cnidários é muito fina, permitindo aí a circulação de nutrientes célula a célula. As excretas são liberadas na água e os dejetos alimentares expelidos pela boca. E cnidários de água doce contornam o estresse osmótico, regulando aí a concentração do soluto lá da região do cílio inteiro, tá bom? Acerca da reprodução. É de interesse sabermos que existe aí uma distinção muito clássica entre a forma de reprodução dos pólipos e das medusas. Os pólipos geralmente se reproduzem de maneira assexuada, ou seja, não acontece variabilidade genética. No entanto, as medusas apresentam reprodução sexuada, ou seja, tem-se aqui variabilidade genética. Outro aspecto interessante, a fecundação ela é externa, ou seja,
os gametas são lançados na água e acontece fora do corpo aqui do quinidário, tá? Ou pode ser que aconteça aí nos cilinteros das fêmeas. O zigoto se desenvolve sob a forma de uma larva. Então aqui a gente tem uma plântula. Outro aspecto que eu tenho que comentar aqui para não dar ruim é que quando a gente tem ao longo do desenvolvimento aqui do animal uma forma larval, é interessante que vocês guardem que a forma de desenvolvimento é indireto. Opa, como assim? Viu que em algum momento teve larva, você vai colocar que o desenvolvimento é indireto. Se não houve presença de larva, nós falamos que o desenvolvimento é direto, certo? Posto isto, é interessante destacar-se que a larva se desenvolve no novo pólipo. E em cada uma das classes existe variação desse ciclo geral aí, tá bom? Pode acontecer brotamento ou fisão, a gente já comentou disso daqui em outros momentos, tá? E aqui existe um mecanismo de reprodução sexuada, ou seja, você joga aqui os gametas para fora do corpo aí do quinidário, ele vai formar uma larva e essa larva forma um pólipo. Um aspecto interessante a ser pontuado aqui é que quando a gente está olhando esse ciclo de reprodução aqui sexuada, é de interesse que vocês saibam que existe um detalhe chamado alteração de geração, tá? Isso daqui, inclusive, o exame vestibular adora perguntar comparando com plantas, tá? Então já guarda essa dica aí. Geração, mudança de geração, ou... Caramba, agora esqueci o nome, gente. Ou mutagênese, perdão. É de interesse vocês guardarem, porque geralmente eles adoram fazer isso daqui perguntando aí com plantas, tá? Que apresenta aí alternâncias de gerações também. Tá bom? E aqui, como detalhe, vale se destacar aí que, em decorrência de apresentar larva, a gente fala que tem desenvolvimento indireto. Por jogar os gametas para fora do corpo na água, nós temos fecundação externa, tá bom? E aí tem alternância de gerações. Perfeito? Espero que vocês tenham curtido a aula, que tenha sido esclarecedora. E até a nossa próxima aula. Um forte abraço, um beijão, fique bem, vai dar certo. Revê a aula, faz exercício, faz muito exercício, faz fechamento, que vai dar certo, tá bom? Beijão e até a próxima.